pessoal! Hoje iniciaremos nossa primeira aula de português desse segundo semestre, tá? E o tema dela é sujeito e predicado. Vamos dar sequência à nossa última aula de português, nós vimos sobre tipos de frase. Hoje nós vamos estudar sobre sujeito e predicado e na próxima aula sobre tipos de sujeito. Eu sugiro que vocês façam algumas anotações e, se possível, copiar algumas coisas, aquilo que você acha que é mais importante no seu caderno, tá? Copiar aqui do vídeo. Vamos lá. Primeiro para as definições. Sujeito e predicado. Sujeito e predicado são termos fundamentais da oração. O que é uma oração? Oração é uma frase com verbo, ok? A qual, na língua inglesa, é bimembre, ou seja, ela tem dois membros. No entanto, há situações em que apenas um desses membros, no caso o predicado, estará presente. Isso é devido a um tipo de frase que é a frase que tem um sujeito desinicial, sujeito oculto, né? Que aparentemente ele não está ali, mas ele é presente. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos. Aqui, ó. A riqueza não traz felicidade. Sujeito, riqueza. Predicado, não traz felicidade. Próxima, ele e ela estavam exaustos. Como é que eu vou saber quem é o sujeito e quem é o predicado? Lembrando, o predicado ele sempre tem o quê? Um verbo, tá? No caso aqui, estavam é verbo, mas mesmo assim você pode perguntar: quem é que estavam exaustos? Ele e ela. Aqui na primeira, quem é que não traz felicidade? A riqueza, no caso aqui riqueza, né? Próxima, a criança vibrou com um pequeno presente. Quem foi que vibrou com o pequeno presente? A criança. E nesse caso, aqui ó, a frase aparentemente não possui sujeito, né? Que é fizeram anotações e perguntas. Se eu for perguntar quem foi que fizeram anotações e perguntas, você pode pensar, eles. Se eu colocasse aqui, eles fizeram anotações e perguntas, teria um pouco de sentido. Agora nós vamos ver algumas definições, tá? De sujeito e predicado, sendo mais específica. Ó, sujeito é o termo de que representa o ser, o qual se diz alguma coisa, tá bom? Aqui na frase, a pequena flor recebia feliz os raios do sol. Quem é que recebia feliz os raios do sol? A pequena flor. Meus dois filhos moram longe de mim. Quem é que mora longe de mim? Meus dois filhos. Então, o sujeito é o termo, mais uma vez, que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa, né? Quando eu falo alguma coisa daquela pessoa, daquele ser, geralmente não, ele é o sujeito da frase. O predicado é todo o restante, tá bom? E no caso, para ser mais específica, é o termo que contém o verbo, e representa aquilo que se diz sobre o sujeito, né? A pequena flor recebia feliz os raios do sol. O verbo aqui, ó, recebia, certo? E aqui ele tá dizendo, ele tá falando sobre o sujeito, né? Aqui, ó, meus dois filhos moram longe de mim. Se eu for perguntar para você, qual é o verbo desse predicado aqui, ó? Moram longe de mim. O verbo é aquilo que você pode conjugar. No caso, o verbo morar, né? Que aqui ficou moram. Então, predicado, mais uma vez, é o termo que contém o verbo e representa aquilo que se diz do sujeito, tá bom? E aí, ele tem o sujeito ele tem algumas posições, né, que ele pode aparecer na oração. Na oração, os termos possuem uma sequência natural, uma ordem direta. No entanto, a língua oferece possibilidade de alguns termos aparecer numa outra sequência, numa ordem inversa. Só para, assim, atrapalhar um pouquinho a vida da gente, mas dá tudo certo, tá bom? Ele pode aparecer em 3 posições, eu vou mostrar cada uma delas com a mesma frase. Aqui, antes do predicado, que é a mais comum, tá bom? Ele apresenta uma sequência natural dos termos, ordem direta, quando o sujeito vem antes do predicado. Aqui, o aluno estudava atentamente. Quem é que estudava atentamente? O aluno. Então, aqui é a frase a oração mais comum, né? Que é a ordem da oração mais comum. A próxima, ela existe, mas assim, não aparece tanto, tá
bom? Mas é importante que você saiba dela, que é depois do predicado, que é uma sequência não natural dos termos, e é uma ordem inversa, né? Ela fica ao contrário. Aqui, ó, estudava atentamente o aluno. Fica um pouco estranho de falar, mas tá valendo, tá bom? No caso, o predicado vem primeiro, estudava atentamente, e o sujeito vem depois, o aluno. E a terceira e última é quando o predicado aparece no meio, perdão, o sujeito aparece no meio, tá? Ó, no meio do predicado, sequência também não natural dos termos e a ordem inversa. Mas aqui nesse caso, fica um pouco melhor por causa da presença aqui, ó, da vírgula, tá bom? Porque ela dá uma pausa, por exemplo não, vamos ler, né, a oração. Atentamente o aluno estudava. Atentamente o aluno estudava. Faz sentido. Ela é melhor, né, quando você fala ela do que essa segunda que eu mostrei pra vocês. Então aqui no caso, atentamente, predicado, e estudava, predicado, e aluno, sujeito, tá bom? Quando você aprende sobre as definições e como separar sujeito e predicado, nós automaticamente pensamos no núcleo do sujeito, tá? Que depois, quando você vê o núcleo do sujeito, você estuda sobre tipos de sujeito, que é o da próxima aula. Mas assim, por exemplo, aqui a definição, né? O núcleo de qualquer termo é sempre a palavra principal. No caso do sujeito, seu núcleo é a palavra que está diretamente ligada ao conteúdo do predicado, mais especificamente ao verbo. Aqui nós temos a frase: um gato de pelos longos dormia no telhado da casa. Quem é que dormia no telhado da casa? Um gato de pelos longos. Então, isso é o sujeito. Mas se eu for te perguntar o que é mais importante, o sujeito principal, o principal é gato ou é de pelos longos? Quando você fala de pelos longos dormia no telhado da casa, não faz sentido. Mas se você falar um gato dormia no telho da casa, faz sentido. Então, no caso mais importante aqui desse sujeito é o gato, tá bom? E sem nenhum adicional de artigo, no caso aqui que é um, e de advérbio, não, de adjetivo, tá bom? É só o principal. Naquela frase que a gente já viu anteriormente, meus 2 filhos moram longe de mim, você já sabe que moram longe de mim é o predicado e meus 2 filhos é o sujeito. Mas se eu te perguntar qual é o núcleo do sujeito, o mais importante seria filhos, tá bom? Não, a parte meus 2 não é tão importante quanto a informação que é filhos, tá? Então assim, hoje foi bem rapidinho a nossa aula, era mais para introduzir esse novo conteúdo. Não esqueça de fazer as anotações e até a próxima. Obrigada e tchau!